Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, dando continuidade lá aos estudos dos tipos de energia que a gente tem, né, no nosso país e que temos aí pelo mundo, nós vamos falar um pouquinho de cada um desses tipos de energia que nós temos. Nós já falamos um pouquinho sobre essa questão, né, dos tipos de energia influenciar na natureza, né, no sentido de causar problemas, né, de desmatamento, problemas de poluição. Então, nós vamos conhecer um pouquinho de cada uma hoje, para poder saber as suas vantagens, seus benefícios, por que ainda não se usa. Vamos conhecer um pouquinho de cada um. Então, nós vamos começar falando da energia solar. Né? A energia solar é a energia que a gente recebe da luz do Sol, né? Recebemos do Sol uma quantidade 10.000 vezes maior de energia do que é necessário para a população mundial em um ano. Então, assim, toda essa energia ela pode ser aproveitada por meio de painéis com células fotovoltaicas, né, que são esses painéis que vocês podem observar aí na imagem. Essa energia térmica, ela capta, essa energia térmica captada, ela pode ser usada de modo direto em residências, né, tanto para aquecer a água do chuveiro, ou como para aquecer o ambiente, ou pode também ser usado indiretamente para geração de energia elétrica, para gerar energia para o ambiente, para poder ter televisão, internet, videogame. As principais vantagens são que depois de prontas para o uso, elas não geram poluição alguma, né? Seu impacto ambiental é insignificante e sua manutenção é bem barata. Além de ser uma energia natural, né? Renovável, que é a luz do sol, que a gente já tem, como a gente viu ali no início, né? Essa luz, independente se a gente capta ela ou não, esse calor do sol, ele está ali, né? Então a gente está somente captando e fazendo uso dele para gerar energia. As desvantagens desse tipo de energia estão ligadas ao fato de que é necessário extrair e processar silício, né, para produzir esses painéis, o que gera poluição, mas que pode ser controlado. Além disso, o custo ainda continua muito muito alto o valor para se ter esses painéis na sua casa para gerar energia, né? E à medida que a tecnologia avança, ele vem se tornando, né, cada vez mais economicamente viável, né? Porque ele gera uma economia muito boa. O rendimento é baixo, sendo de apenas 25%, principalmente porque seu sistema de armazenamento de energia é pouco eficiente, né? Sua produção oscila, né? Como a energia solar, ela precisa captar aquele calor do sol, então essa energia ela oscila conforme o clima, né? Se está calor, eu vou ter uma concentração maior vou captar mais energia solar para minhas placas, né? Agora, se está um tempo mais frio, essa captação vai ser menor. E à noite não existe essa produção, porque não tem sol. Então, muitas pessoas ainda não usam, não gostam, não fazem uso desse tipo de energia, por exemplo, para o banho, porque o chuveiro vai ficar gelado, né? Não vai esquentar tanto, diferente da energia hidrelétrica. Então, ela ainda está, né? Ainda tem o seu lado negativo, mas não tem impacto nenhum praticamente para o meio ambiente. É uma energia renovável, né? E o mais importante de tudo, que é o impacto que ela tem para a construção desses painéis é mínimo. Depois nós temos a energia eólica. O que é a energia eólica? A matéria-prima da energia eólica é o vento. Ali no caso da energia solar é o sol. No caso da energia eólica é o vento, né? O vento ele é captado por essas hélices aí, né? Que ficam girando. É captado por uma turbina de 2 ou 3 pás, né? Pode ser de 2, pode ser de 3. São essas hélices. Elas estão presas num pilar extremamente alto, né? Chamadas de eólias. O rendimento depende da rapidez que está girando essas hélices e da constância dos ventos na região. Então, um lugar que não venta muito, esse tipo de energia não vai ter muita função, né?
Então tem que ter uma análise desses dados, se ali é um lugar que tem vento constante, para ver se esse sistema de energia deve ser implantado, porque se ele vai funcionar, senão você gasta um dinheiro, né, materiais, né, para poder fazer e não tem vantagem. A vantagem principal da energia eólica que são com relação ao impacto ambiental, que é praticamente nenhum. E o custo de geração da energia é bem baixo. Infelizmente, algumas desvantagens também existem, pois apesar de reduzidos, ainda há impactos ambientais na instalação das usinas, né? Porque são várias dessas hélices, como vocês veem aí na imagem, e ela acaba influenciando, alterando a paisagem do local. Por exemplo, os pássaros, aves que passam, né, nessa região, eles podem sofrer acidentes, eles podem estar na rota, né, essas eólias podem estar na rota, né, de migração, então pode causar alguma perda desses seres vivos. Pode também haver poluição sonora e às vezes interfere também em transmissões de rádio e TV. Então, apesar de ser mínima, ela ainda existe, esses impactos sim. Aí é aquela questão de escolher o que é melhor para o planeta que a gente quer deixar, né, para quem vai vir ainda depois da gente. Aí nós temos a energia geotérmica, né, que a 64 quilômetros da superfície da Terra, né, lá que quando a gente estudou, acho que foi no 4º ano, o núcleo da Terra, né, nós temos a crosta terrestre, e lá no meio nós temos, né, o núcleo da Terra, né, então a 64 quilômetros da superfície da Terra, que é onde a gente pisa, do solo, existe uma camada denominada magma, né, em que é elevadíssima a temperatura. Ferve a água dos reservatórios subterrâneos. Então, a energia geotérmica, ela usa esse magma, que é extremamente quente, que fica lá, né, 64 quilômetros da superfície da Terra, para ferver a água dos reservatórios. Assim, a energia geotérmica, ela baseia-se na captação desse vapor, né, capta esse vapor, gerado nesse reservatório por meio de tubos e canos que são apropriados para aguentar altas temperaturas. Esse vapor que esquenta faz a turbina girar e gerar, então transformar, né, esse calor, essa turbina girando, transformar em energia mecânica, né, transforma essa energia mecânica, que é girando ali, né, no gerador, para a energia elétrica, né, tá aí a imagem. É todo um trabalho, né? E não deve ser fácil nem simples, inclusive, e deve ser também tão caro, né? Quanto a energia solar, uma vez você tem que pensar que os tubos que vão fazer chegar até esse magma, né? Imagina perfurar 64 quilômetros, colocar tubos que aguentem elevadas temperaturas, né? E aí ter todo o processo mecânico e elétrico para fazer gerar a geração dessa energia. Nós temos a maré motriz, esse tipo de energia é produzido por meio da instalação de turbinas, parece inclusive a energia eólica, só que essas turbinas, elas são colocadas nos mares, né? E que se produzirá energia por meio da energia potencial das ondas do mar. Então, ao invés do vento fazer as hélices girar, as ondas do mar é que vão fazer as hélices dessas turbinas que foram implantadas lá no fundo do mar girar, né? O rendimento é baixo, né? Tem pouco rendimento das ondas do mar, girar essa turbina, e o fornecimento de energia não é contínuo, né? Não é uma coisa que todo dia tenha, então não é muito usado, não é nem muito visto, nem muito estudado. Temos a energia hidráulica, né, que é a nossa energia hidrelétrica. Esse é bem conhecido, sendo que ela é proveniente do movimento das águas. O rendimento é muito superior, que é o que nós usamos, aos que foram mencionados até aqui. Ela é a que mais promove a energia. Porém, os impactos ambientais da energia hidrelétrica são imensos, tá? Destrói, né, o ecossistema, porque tá vendo aí na imagem, construir
reservatórios, construir esses lugares que impedem a água de cair, então acaba mexendo com o ecossistema desses rios, né? Que são usados para gerar essa energia, altera a paisagem, porque essa a gente já olhando, a gente já vê que não é uma paisagem natural, né? Causa alagamentos, porque ele faz esses bloqueios aí, constrói, né, bloqueios para concentrar água em determinado lugar, bloqueio nos rios e deslocamento de população que morava no local onde a usina foi construída. Tem a questão também do perigo, né? Porque com essas enchentes, alagamentos, barreiras que às vezes que eles constroem para poder fazer essas barreiras, concentrar água num lugar só, né? A gente viu, infelizmente, recentemente, problemas com usinas hidrelétricas, barreiras que romperam, pessoas que morreram. Se vocês não viram, depois pesquisem, né? Então, a destruição desse tipo de energia aqui, inclusive, é a mais usada no nosso país, em outros também, até mesmo por conta da geração, né? Que ela é o rendimento dela é muito superior, mas a gente precisa saber que os impactos ambientais que esse tipo de energia causa é muito grande para a nossa natureza. E a gente precisa lembrar sempre da consciência de que esse tipo de energia, de que a gente precisa da natureza, né, para sobreviver. Nós temos a energia nuclear, apesar desse tipo de energia envolver altos riscos de contaminação. Isso só acontece se houver acidentes ou se o lixo atômico não tiver um tratamento e destinos corretos. Mas se as pessoas tomarem todos esses cuidados, se tudo transcorrer bem, a energia nuclear é considerada limpa, pois não causa poluição pela emissão de substâncias, tá bom? Só que tudo tem que correr perfeitamente bem. Os detalhes sobre como a energia elétrica é produzida nas usinas nucleares podem ser vistos nos textos Reator Nuclear, mas de maneira resumida, tá? Se vocês quiserem, se interessarem, quiserem ver mais, tem o texto Reator Nuclear. Mas de maneira resumida, trata-se de uma reação de fissão nuclear, que libera uma quantidade colossal de energia na forma de calor. Esse calor faz a água ferver, sendo que seu vapor aciona turbinas geradoras que produzem energia elétrica. A maior vantagem desse tipo de energia é a grande quantidade de energia elétrica que é gerada. Mas além das desvantagens já mencionadas em casos de acidente, né, ainda há o custo, é muito alto, é muito elevado para implementar esse tipo de energia. E o fato de que a água quente que volta para os rios e lagos pode causar poluição térmica. Né? Então, como a gente viu, todos os tipos de energia, infelizmente, ainda podem causar algum impacto para o nosso meio ambiente. Nós temos a energia de biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica, né? Que são tais como restos de madeira, colheita, plantas, alimentos, animais, algas. Eu me lembro no ano passado, ano retrasado, os alunos fizeram representaram todos esses tipos de energia com experimentos. E teve um grupo que fez essa energia de biomassa, né? Que tem sugestão na internet, se der curiosidade, quiserem fazer, a gente aprende muito quando coloca a mão na massa. Eles colocaram várias batatas, ligaram os fios, né, nessas batatas, e a hora que liga ali o fiozinho final, a luz se acende, a luz de LED se acende. Então, basicamente, é mais ou menos a mesma ideia da energia de biomassa. Ela é constituída principalmente por alimentos como carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, estando o enxofre em menores proporções. Esse material orgânico pode ser transformado em combustíveis sólidos, líquidos e gasosos. O etanol, por exemplo, é produzido a partir da cana-de-açúcar, do milho e entre outras fontes. O biodiesel é outro exemplo, podendo ser produzido a partir de gorduras de animais ou óleos vegetais, como a soja, amendoim, algodão, da lama, que é o dendê, de girassol, de mamona, etc. Esse biocombustível representa uma melhoria dos gases de carbono emitidos para a atmosfera, né, minimizando o problema do efeito estufa do aquecimento global, além de apresentar menor teor de enxofre. Mas eles causam desmatamento, né? E a aplicação de monoculturas. O que é essas monoculturas? É aquelas fazendas que só plantam um tipo de coisa. Por exemplo, só planta cana-de-açúcar para vender e transformar em combustível, né?
E aí ela tem a questão que vocês viram, inclusive, no Ler e Escrever dessas semanas atrás, que fala sobre a questão do desmatamento, da desertificação do solo pelo cultivo, né, de monoculturas, que desgastam o solo. Então, ela também, apesar de usar, né, a gente pensa assim, usa cana-de-açúcar, que é natural, milho, amendoim, então, mas tem também impacto ambiental, também causa problema no nosso meio ambiente. A gente já tem passado por muito desses problemas, né? Então, hoje nessa aula a gente falou um pouco de cada um, né, desses tipos de energia, os seus impactos, as suas vantagens, as suas desvantagens. Se tiver alguma dúvida, se ainda não entendeu alguma coisa, entre em contato conosco, tire dúvida e somente depois de esclarecido, de pesquisado, de entendido, respondam aos formulários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, mas qualquer dúvida estamos à disposição. Beijo e bons estudos para vocês.